gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vlog do meu Clube do Livro. Estamos em plena quarta-feira à tarde e temos o quarto Clube do Livro. No caso, estamos em maio, mas esse clube é de abril, do livro de abril, porque a gente não conseguiu se encontrar em abril. Então, nesse mês teremos 2 encontros no Clube do Livro, num café. E hoje a gente vai para conversar sobre Pedra, Papel e Tesoura, de Alice Finney, que foi o livro desse mês. E tô terminando de me arrumar. Tô com esse look hoje aqui, tá fazendo uma chuvinha. Esse é o meu look, mostrando pra vocês um conjuntinho com sobreposição, que eu acho uma fofura. A bolsa essa que tá aí atrás, bem patricinha, acessórios. E é isso, daqui a pouco eu vou pra lá, vou mostrar pra vocês, vou mostrar como é que funciona. Vai ter uma parte com spoilers e eu vou sinalizar pra vocês aqui, mas vou mostrar um pouquinho como funciona a dinâmica do nosso Clube do Livro. Mas basicamente é isso. A gente escolhe um livro por mês, a gente já tem alguns escolhidos e hoje vou encurralar as meninas, porque acho que a gente só tem até junho de livros selecionados. Vou ver se a gente já adianta mais alguns. E a gente tem um livro pra ler por mês, pra discutir no Clube do Livro. E aí a gente marca de ir numa cafeteria, cada vez é num lugar diferente. E a gente vai pra conversar sobre o livro, trocar ideias, dar nota, estrelas pro livro. Também tomar um cafezinho e fofocar bastante. Então, eu vou levar vocês comigo dessa vez. Cá estamos na Brulé, na segunda cafeteria. A gente saiu, foi pra uma, deu errado, tava um barulho. Primeiro a gente chegou e tava super quieto, não podia falar um A, e depois com uma barulheira o pessoal começou a gravar publi. E estamos aqui, a outra ainda tá terminando o livro de abril, detalhe, 14 de maio. Falou a pessoa que terminou ontem, eu terminei ontem. Eu terminei hoje, não posso estar falando muita coisa também não. É isso, então... Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Ela amou, foi o livro preferido dela, preferido. Então é isso, estamos aqui, vamos pedir umas coisinhas, conversar sobre o livro e num lugar bem mais agradável, venhamos e convenhamos. Primeiro item, uma trufa gourmet de pistache. Vou partir pra ver se é bom. Quer segurar aqui pra mim? Tirar uma fotinha dela. Eu vou partir ela só. Vamos ver. Boa, né? É, vamos ver, galera. É dura. É uma trufa, né? Olha, eu achei bonita. Parece uma uva, né? Surpresinha de uva. Eu gravando bem bonito. Perfeito. Do que o quê? Achei que era gravar. Então para, amiga, se não quiser. Mas eu recomendo que você termine. Quem quer provar? Eu quero um quarto. É bom? Nossa, o meu já. É o nosso. Nossa, pra mim essa trufa já tá o suficiente. Muito obrigada. Tá quentinho. Vai cair. Eita, gente. O pior é que eu já tô satisfeita. Mas olha que lindo. Bora provar? É bem se é bom comer de colher, porque eu não sorvete. Quer, amiga? Pedaço. Prova um pouquinho. Nossa, tá bem molinho. Servidos. Tintim. Queria que focasse no negócio. Faz assim, amor, assim, não pega não. A blogueira, né? Tá quentinho, meu. Nossa, perfeito. Bem pistachuda essa calda. Amei. 0 a 10. 10. O sorvete é suave. Aí o brownie tem bastante gosto de pistache e a calda também, mas fica uma combinação incrível. Eu amei! Agora um cappuccino de biscoff e a gente não consegui nem terminar a trufa, nem o brownie, já chegou o cappuccino, gente. Mas tudo bem, eu pedi tudo junto mesmo. Me senti bonitinha. Ela tá gravando agora. Eu amei esse microfone felpudinho. Essa luz. Essa melhor ainda? Não, aquela outra. Essa? Não, não a outra. Não, essa. Eu gosto mais da outra. Qual é a outra? Qual é a outra? Ai, que tô cega. Tá cortando tua testa. É porque é muito grande. Tá gravando não, deixa eu te arrumar. A gente tá gravando, chegando, cara. Ai, tô nem aí.
Ela tá com inveja que não tem um clube do livro, vai chamar de dela. E amigas bloggers, porque a gente tem uma amiga blogger. Ela não tem, entendeu? Eu queria muito um clube do livro. Tô nem aí. É exclusivo, crio-se. Tem um clube do livro virtual, gente. Eu tenho, peça um link. Pode entrar. Mas não tem cafezinho. E não é tão legal quanto esse. Eu também tô lá, viu? Mari estando lá sem ler um livro e nem falar um A. Eu falo às vezes. Eu amei esse microfone, foi purinho. É muito fofo. Vai. 6 ou 7? Quantas estrelas de 1 a 5? Não, estrela, amiga, de 1 a 5. E eu daria uns 6, 7. Não, estrela de 1 a 5. Estrelas, de 1 a 5, 6, 7. Ah, 5 de 5. E tu? 5 de 5? Apaga. E aí, amiga, de 1 a 5 estrelas, qual a nota que você dá pra esse livro? 2. 2,5. Eu dou um 3. Eu dei um 3, desculpe, mas eu tô me questionando se a minha nota vale 3 mesmo. E... Não, a não é horrível, mas eu achei muito entediante. E demora muito pra fluir. Então, assim, só fica bom nos últimos 3 capítulos. Nos últimos 20%. Não, grande parte dele é ruim. Tá, que a gente leu uma tradução meio mais ou menos, tá? Talvez você comprando o livro na tradução certa, para português, talvez seja mais interessante, porque na verdade o livro não fluía muito bem. E aí acaba que ficou um saco, porque a boa parte assim, entre o primeiro capítulo e o penúltimo, boa parte dali era dispensável. A gente poderia resumir em 2 capítulos e tava tudo ótimo. Tem isso. E uma grande questão é essa nossa da formatação do livro. Com certeza esse e-book que a gente tem não é... Aí assim, né? Vocês já entenderam como a gente conseguiu. Mas ele não é o e-book da tradução original. E aí ele tem graves problemas de formatação e da tradução também, o que pra mim afasta da leitura e estraga a minha experiência. A tradução também, não só... Mas não só essas questões de formatação. Os livros ficam uma grande sequência, ele não tem separação de capítulos. Mas a questão da tradução também, de ter, assim, palavras não usuais, de, às vezes, a frase ela ser traduzida de uma forma muito literal. Porque o que eu acho que aconteceu, alguém colocou o arquivo em algum conversor online e ele converteu o arquivo. Então, algumas frases, inclusive, não estão muito conexas. Não fazem muito sentido, né? Porque acho que eram expressões de linguagem, esse tipo de coisa. E que traduzindo de forma literal fica um pouco sem sentido mesmo. Isso afasta a leitura, porque às vezes não fica tão crível, você não acredita muito, você não se conecta muito com aquilo ali. Não parece a forma como uma pessoa normal falaria. E aí distancia e fica chato. A maior parte do livro é muito chata. Até ele começar a fluir, que assim, nos últimos 20%, 15%, 20%, fica muito rápido, muito mirabolante também. Tem plot twist muito interessante, mas tem também muita forçação de barra e muito exagero pra criar conexão e pra fechar, tipo, redonda a história, sabe? E aí correm demais também. E... Enfim. Como se você passasse uma tarde contando uma história, e quando você vê, só faltam 10 minutos pra você ter que ir embora e você conta tudo de uma vez, sabe? Então é um plot twist em cima do outro, um plot twist em cima do outro, e acaba ficando demais de uma vez só. Poderia ter colocado um dos plots na metade, porque aí você realmente ia querer terminar de ler. E aí só ficou no final, tudo na metade do livro. Até porque tem um plot twist em cima de um outro. Tipo assim, acontece uma coisa que é um plot twist e depois vem uma outra coisa em cima. Então isso a gente poderia ter separado. Não precisava ser tudo juntinho no final. Dava pra você ter passado um tempo acreditando naquela primeira parte do plot twist pra depois vir e desconstruir e ter um outro. Seria interessante. Alerta de spoiler agora. Se você não leu o livro ainda, quer ler, pula para o minuto que vai estar aqui aparecendo. Mas a parte mais interessante do livro é quando a gente descobre que as cartas, na verdade, não são de Amélie, é de Robin. E eu achei isso a parte mais legal, assim, do livro. Mas, ao mesmo tempo, o que vem depois, muitas vezes, ficou muito mal construído. O que é que vocês estão rindo? Porque eu li a Amélia, o livro todo. É a Amélia, mas é a Amélia. É verdade. É porque é Adam, October, Henry. Não mais, tudo bem. Na minha cabeça ficou Amélie, mas é a Amélia, sem acento. Ainda tem essa. Amélia. Amélia. Amélia.
Não é um livro horrível, não, mas... Não é incrível. Nem perto. Talvez se... Se suspense, a gente falou, se tivesse colocado na metade, ia instigar mais a pessoa a querer ler, mas a metade do livro é muito chata, porque mas, assim, muito parada. eu volto a Metade falar, sendo talvez generosa. se a gente tivesse lido a tradução certa, tivesse sido bem mais interessante. Então, se você puder, compra o livro. Não, mas veja, mesmo a tradução estando certa, o que a gente achou seria mais mais chato foi fluido. porque a gente achou Que não é muito... fluido. A gente achou pouco fluido. No É, mas começo. justamente, eu acho que não é fluido, porque deve ter sido aquela coisa, né? Pega o arquivo, joga lá no chat GPT, ele traduz e você bota no outro Foi arquivo. por causa Eu disso. acho. Eu acho que a história é contada de um Muita jeito gente muito lê aquele demorado. capítulo rápido, amiga. Porque eles são capítulos muito curtos e intercalados. E pra gente era uma grande coisa seguida e No chata. nosso livro não tem nem o capítulo, entendeu? Não tem nem o capítulo, é assim, como se fosse um grande comentários capítulo. falando mal dele, né? Falando justamente isso. Aí eu peguei o livro e abandonei no começo, porque ele é muito demorado, ele demora a fluir. E por que tu sugeriu essa bosta? Porque eu sabia os comentários depois. Eu confesso que se não fosse o livro do Clube do Livro, eu teria abandonado. Mas, gente, faz parte da experiência. A gente não vai ler só livro que a gente vai amar e ser super bom. Até porque se você fizer isso, inclusive, você vai entrar numa super ressaca literária. Tem coisa que a gente não gosta mesmo. E faz parte da nossa experiência também. Exemplo, o Teto para Dois foi bem... também. Eu achei até interessante, assim, mas foi melhor do que esse. É porque, na verdade, a gente começou com uma régua muito alta, né? Janeiro foi a empregada. Então, num mês, a gente leu os 3, quando na verdade era só um. Aí foi uma régua muito alta, porque é uma sequência de livros muito boa. Mas é puro entretenimento também. Não é como se fosse uma grande literatura também, não. E outra coisa, a Laila foi um tenebroso também, minha gente. Pelo amor de Deus, foi tenebroso. Do começo ao fim, A Laila. Mariana falou a verdade. A gente começou o ano em um suspense muito bom, que fez a gente querer ler os 3. E são livros, o físico mesmo é bem grandinho. E aí a gente foi pra outros suspensos que, tipo, o Laila... A gente já tava com Não uma é régua tão muito bom. alta, entendeu? Esse demora muito. Eu acho que você pegar esse livro já com a ideia de que ele demora a fluir e vai ter mais plot twist no final do que no metade. E na metade, realmente, até a metade, até, sei lá, 80%. Não, mas plot Ele é twist é bem no final. devagarzinho mesmo. Aí você vai ler já sem muita expectativa. Eu acho que eu comecei a ler com muita expectativa, que seria um livro muito bom de suspense, pelos comentários que eu não tinha visto. É porque eu achei grande parte do meio do livro, assim, bem dispensável, sabe? Eu acho que é por isso. E tem uma questão, a gente veio com a expectativa que seria bom, porque inclusive a gente tinha se decepcionado muito com o livro anterior, que foi uma bosta. Laila. Uma bosta da bosta. Raiva de raivas atrás de raivas. E aí, inclusive, a gente mudou o livro do mês pra ser um que a gente jurava que ia ser bom. Então, assim, expectativas foram frustradas. Mas também o livro do mês, Também não ia ser incrível, não, porque ele era um romance bem bobo. adolescente. Bem adolescente. Que era o Melhor do que nos filmes. Então é isso, galera. Esse é o nosso breve relato sobre esse livro. Quanto foi que tu deu? 2,5 e tu deu 3. 3. Então estamos numa média de 2,5 pra Pedra, Papel e Tesoura, de Alice Finney. Isso vai pro YouTube. Isso vai pro YouTube. Ativa o sininho e se inscreve no canal. Envia pra quem você acha que vai gostar de ver isso. Agora estamos sendo chantageadas por Dona Mariana, Não, ele não me deixou passar. bem tranquila no trânsito. E ela disse, eu deixo vocês em casa, deixo vocês em casa. Aí já catou a gente pra ir no mercado com ela. Então estamos indo no mercado. Muito bem. E a outra tá ali, fuxicando a bolsa de Mariana. incrível. Ah, eu tenho. Eu adoro. Eu tenho ela. Todo dia eu tô lá trabalhando home office, aqui na... Só uso pra dormir. Não, eu boto durante o dia quando eu tô trabalhando. Eu não, eu fico agoniada de E ficar ela encebada. fiquei comprar, porque ela falou que é um olhinho pra contigo. Eu, Só uso pra dormir. cadê? Posso provar teu gloss? Deixa eu ver. Já tá no final É o mesmo, 17, é. esse é? Teu gloss. Eu já Ai, tenho ai. um de reserva em casa pra quando isso terminar de acabar. Que linda. É assim. Voltei de mais um Clube do Livro com as meninas e é basicamente isso, gente. A gente vai no café, escolhe algumas coisinhas diferentes. Às vezes eu escolho permanecer dentro ali do meu planejamento alimentar. Hoje eu decidi comer uns doces, comer umas coisinhas, tá sendo para meu intestino tolerar bem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ler agora pra vocês a minha resenha, que eu também coloquei lá no Scooby desse livro. E, obviamente, a partir de agora vai ter spoiler também. Então, se você não quer receber spoiler, nosso vídeo acaba aqui. Um beijo, espero que você tenha gostado. E pra quem quer saber da minha resenha, vou falar pra vocês agora.
A experiência de leitura não foi incrível, não me conectei com os personagens, achei todos muito chatos em grande parte do livro, e a leitura muito arrastada até chegar em cerca de 80% dele. Vale dizer que o meu e-book, ele estava todo desconfigurado no Kindle, e a formatação estava horrível, e a tradução também não estava legal. Então isso pode ter contribuído para a experiência negativa de alguma forma. É um suspense doméstico, fica passeando pelo passado presente, enfatizando a ideia de mentiras e segredos para despertar a curiosidade. E para que a gente ache que, né, as respostas estão nesses tais segredos, para esse caos matrimonial do casal que foi apresentado. E cada capítulo é contado na percepção de cada um, intercalando com as cartas da esposa, que grande parte do livro a gente é induzido a achar que é de Amélia e essa esposa, né, que elas são a mesma pessoa, que no caso não são. E o que eu gostei, que é um suspense que ele brinca com a ideia de poder ter algo sobrenatural. E eu gostei do fato de realmente não ter nada sobrenatural. Isso é só a psicopatia dos personagens, isso eu acho legal. Eu gosto da premissa da condição de Adam, que é a prosopagnosia, e de como ela repercute na história e no fato dele não reconhecer as pessoas. Principalmente Henry e Amélia. E, enfim, né, ninguém, mas com ênfase nessas pessoas da vivência dele e do enredo. Eu gosto que é narrado também pelos personagens e no fim das contas nenhum é confiável, o que faz com que você fique criando hipóteses malucas e provavelmente você vai errar em todas elas. E eu gosto muito do fato que a autora, ela não mente, mas ela induz o leitor ao erro, que torna esses plot twists mais legais e interessantes. Principalmente na questão da revelação, né, que Amélia e a esposa não são as mesmas pessoas, a esposa é Robin, e que Adam, na verdade, estava envolvido no acidente da mãe dele, né, como o condutor do carro que atropelou a mãe dele. E as coisas que eu não gostei. A leitura demorou muito pra engatar, não me prendeu do início ao fim, na verdade só me prendeu no fim. E eu me senti entediada em boa parte da leitura. Os personagens me irritavam muitas vezes, especialmente no início, tava aquele negócio arrastado, aquelas brigas, tava chato pra caramba. E não necessariamente o fato dos personagens serem chatos ou eu achar eles chatos é algo que me faz dar pontuação negativa para um livro. Porque se o enredo é bom e o personagem é propositalmente chato e tudo mais, eu às vezes gosto, como é o caso, por exemplo, de The White Lotus, que é a série que eu gosto muito, os personagens são um saco. Mas nesse caso me incomodou e me incomodou muito a passividade de Adam, principalmente ali pro fim do livro, que tá fazendo a construção do que aconteceu, né, em relação a ele, a Robin e a Amélia. E quando foram flagrados, né, enfim, Robin saiu de casa. E dá a entender que ele foi muito passivo, assim, como se a Amélia tivesse encurralado, obrigado ele a ficar esses anos juntos, a ter casado e tudo mais. E eu sei que, de certa forma, ela fez isso, mas foi uma escolha dele também. Tipo, ele não é a grande vítima, coitado, que ela forçou ele a fazer isso, meu Deus do céu. Sabe? Ele fez uma escolha também. E ele viveu voluntariamente com ela por alguns anos, inclusive se questionando se amava ela. Então, assim, pelo amor de Deus, né? E o final ele é absurdo. É preciso suspender um senso crítico e a lógica pra ficar crível. E algumas conexões entre os personagens eu achei um pouco forçado, um pouco novelesco, assim, exagerado. Apesar de ter gostado de alguns plot twists, apesar de ter gostado dessa brincadeira entre a esposa e a Amélia, eu criei várias teorias. Eu entendi que a Amélia estava ligada ao acidente da mãe de Adam de alguma forma, mas eu achei que era que tinham sido os pais dela, sabe? Que ela estava junto com os pais dela de alguma forma. Eu achei que tivesse isso quando ela fala que eles sofreram um acidente e tudo mais, então acho que foi proposital essa construção. Mas eu achei que October, ela, quando eles vão pra casa dela e a Amélia pega uma carta e pergunta, eu não sabia que ela era casada e tudo, e na carta estava escrito R. O'Brien. Eu achei que ela era a Robin e que ela de alguma forma se envolveu com os dois e eles fizeram uma coisa muito séria com ela. Ela tinha fingido o próprio assassinato, tanto é que na gaveta lá da capela tem anunciando a morte dela e tudo. E eu sei que isso tudo foi proposital, né? Mas eu fiquei achando que ela era a Robin. Que o nome verdadeiro dela era Robin. E que ela estava muito próxima dos dois, por isso que ela conhecia muitos dois. E no fim eu estava completamente errada. Mas eu acertei na questão de a Amélia ter alguma coisa a ver com o acidente da mãe de Adam. E também eu estava sentindo que ele não era tão inocente nessa história. E é isso, gente. Mas dei uma nota 3. E não é um super livro. Mas sei que muita gente amou. Mas esse é meu review. E esse foi o Clube do Livro do mês de abril. Daqui 2 semanas a gente vai fazer o de maio, pra ficar certinho mês a mês. Já que de abril a gente acabou vindo pra maio. E eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo.